Eu queria iniciar dizendo o seguinte: o senhor diz, ministro, que revistas como Science, Nature, The Economist estão sendo enganadas por pseudocientistas, por manipuladores. O senhor acredita mesmo no que o senhor está falando? O senhor acha que essas revistas todas aqui estão sendo enganadas? Que elas não têm instrumento nenhum de checagem? Que seria fake news o aumento do desmatamento na Amazônia? Assim, é preciso levar o seu posto com seriedade, ministro. O senhor não explica o que precisa ser explicado. Eu entendo a sua preocupação com a soberania nacional. Aqui ninguém aceita nenhuma nação mandando no nosso país. Ninguém aqui aceita. No entanto, ministro, o Brasil não é uma ilha. Nós produzimos, esses empreendedores que o senhor diz defender, produzem para botar essa mercadoria, nossas commodities, aonde? Dentro desse país é que não é, ministro. O senhor sabe que a revista The Economist... Ah, não, mas nós não aceitamos. Nós somos uma nação soberana. Ela está convocando para que o mundo analise esses dados. E eles também têm satélite, ministro. O senhor não vai ter como exigir o presidente exonerar. Aliás, ministro, o senhor diz que a imagem do Brasil está sendo... está tendo dano por causa de informações de pseudocientistas. O presidente da República fala: sou o capitão motosserra. E o capitão motosserra se juntam para refutar dados científicos, que são reconhecidos internacionalmente, ministro. Eu quero lhe dizer que a sua tarefa é inglória. É uma questão de tempo, e de muito pouco tempo, ministro, para as inverdades que o senhor tenta colocar no lugar dos fatos sejam mundialmente desmascaradas. O senhor pode convocar, fazer a live com o presidente e tentar negar que existe mudança climática. Mas o senhor não vai controlar os cientistas do mundo inteiro. Nós temos, ministro, eu queria que o senhor olhasse essa foto. Nós temos aqui um retrato do desmatamento acontecendo em Altamira. Agora há pouco, o deputado Edmilson Rodrigues falou e mostrou esses dados. Olha esse quadro, ministro. O INPE fez 20 notificações para o Ministério sobre o crescimento do desmatamento. Eu lhe pergunto, ministro, o que o senhor fez para impedir esse desmatamento de acontecer? Veja, é até possível que o senhor diga que esses dados, o senhor tem uma dúvida metodológica quanto a eles. No futuro eles vão ser provados, ministro. O senhor não vai poder esconder que a Amazônia está sendo devastada e o senhor não está fazendo nada, ministro. E se o senhor foi notificado 20 vezes e não fez nada, o senhor cometeu um crime. Porque o senhor é um agente público, tem responsabilidade. Então, ministro, responda o que o senhor fez para combater o desmatamento que foi notificado para o senhor. Ou o senhor nega, porque o senhor pega um avião e vai lá visitar essa área. Já que o senhor não acredita, só acredita se for, faça igual São Tomé, vá lá e veja. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Quero que o senhor responda essa pergunta. E responda à pergunta do deputado Edmilson. Já que o senhor discorda do projeto do governo anterior para combater desmatamento, para aplicação do recurso Fundo Amazônia, qual é o seu projeto, ministro? Mas fale do seu projeto, explique. Deputado, primeiro com relação aos dados. Não há o menor interesse em negar os dados ou esconder os dados. Agora, os dados não podem ser manipulados. É bem diferente. Quando se pretendeu fazer uma vistoria nas informações, o que se fez? Só uma pequena narrativa. O percentual que foi utilizado na imprensa em caráter sensacionalista foi 88%. O que nós fizemos? Pegamos todos os alertas de desmatamento do mês de junho, 3.250 alertas, que correspondem a 3.250 polígonos, áreas. Esses 3.250 polígonos tiveram os seus 500 maiores analisados. Esses 500 maiores, por sua vez, correspondem a 56% da área
alegadamente desmatada em junho de 2019, que gira em torno de 900 quilômetros quadrados. Muito bem. O que se verificou nesses 500 polígonos? Primeiro, que 31% deles, portanto 266 quilômetros quadrados dos 900, teriam ocorrido, isso ficou comprovado, não é uma suposição, teriam ocorrido no lapso temporal compreendido entre agosto de 2018 e junho de 2019, vários meses sucessivamente. O que isso traz, portanto, de leitura? De que imputar a junho de 2019 todo este desmatamento do período não está correto. Não se está discutindo se houve ou não o desmatamento, e sim de que ele não estava lá em junho de 2019. E o próprio dado do INPE, do DETER, não corrobora essa afirmação de que ele foi todo em junho de 19. Quem imputou esta afirmação de junho de 19 foram aqueles que tomaram os dados e fizeram interpretações muito peculiares para gerar esse impacto do suposto percentual de 88%. Qual foi a segunda inconsistência analisada também em cima desses polígonos? Polígonos esses que estão à disposição para serem auditados. E se tiver errado, volta atrás na afirmação, mas o fato é, eles foram verificados. Qual foi a segunda questão? Foi a sobreposição de desmatamentos anteriores de 2019, de junho de 19, com cômputo em junho de 19, e coisas que já tinham sido computadas antes, portanto, em duplicidade. Então, é claro que distorce o dado de junho de 19. E já tinha sido computado antes. Se imputa a isso má-fé, etc. Não, estou simplesmente mostrando que é uma questão de inconsistência do número. E, portanto, não corrobora esse sensacionalismo dos 88%. Da mesma forma, um terceiro tipo de inconsistência encontrada, a questão do falso positivo, quando uma área é menos densa do que outra, e já era menos densa, por N razões técnicas, conformação daquela área vegetal, etc. Então, nós estamos falando de dados, informações comprovadamente inconsistentes, que servem para dizer que não houve desmatamento? Não, simplesmente para dizer esta lógica do sensacionalismo e do percentual no momento junho de 19, que foi usado para dar toda essa repercussão midiática, como esse outro dado agora recente de 270 e poucos %, é a mesma lógica, é a mesma coisa. Isso, em maneira nenhuma, de maneira nenhuma, que fique claro, nos coloca na posição de dizer, olha, o desmatamento não existiu. Não é isso, nós estamos dizendo, não foi nesse prazo, não foram nessas datas, não foi desse jeito. E ficar corroborando essa afirmação dessa maneira que estava, simplesmente para causar impacto midiático, não é bom. Isso não quer dizer que o desmatamento não aconteceu ou que não há uma tendência desde 2012 para cá de aumento de desmatamento. Tendência essa que decorre, sobretudo, da ausência de oportunidade e alternativas econômicas para aqueles 20 milhões de pessoas ou para aquelas populações que vivem no entorno ou dentro da floresta e que precisam ter contempladas atividades econômicas que lhes permitam fazer as coisas legalmente. Como é que nós vamos fazer isso? Discutindo, e para isso as comissões ora reunidas de Amazônia e Meio Ambiente têm total condição de contribuir e participar junto com o Executivo, aliás, convite que foi feito desde o início, tanto do deputado Rodrigo Agostinho, quanto da nossa parte, o deputado Átila, a mesma coisa. Ou seja, todos os que quiseram contribuir para isso, a porta está aberta. E quais são essas alternativas? Eu queria que o senhor falasse quais são. O senhor fala as alternativas mas não fala o que é. Quais são? As alternativas são todas aquelas que o senhor já conhece bem. Ou seja, nós vamos reconhecer finalmente de que há pressão sobre exploração minerária na região da Amazônia, tanto em terras privadas, terras públicas, dentro de unidades de conservação, terras indígenas, áreas, enfim, várias naturezas. Há essa pressão ou não há? Ou essa pressão começou em janeiro de 2019? Essas áreas já estavam sendo exploradas durante o governo do Lula, da Dilma e do Temer. Já estavam sendo exploradas. E vocês, brasileiros da região, que conhecem bem, têm que nos ajudar a discutir isso de maneira franca, ao invés de fazer de conta que tudo isso começou agora. Não é verdade. Não é verdade. Então, minerária é uma. Segunda, a exploração de madeira, manejo florestal. Tantos e quantos planos de manejo florestal foram ignorados e jogando empresas que poderiam estar trabalhando e gerando emprego, renda, melhorando a qualidade de vida da região,
empresas de manejo florestal e que tiveram as suas condições de trabalho erodidas por essa postura irresponsável de ignorar os pedidos de manejo florestal ou de colocar listas de espécies ameaçadas, tudo quanto é espécie, para impedir na prática, embora o discurso de manejo sustentável fosse teoricamente valorizado, na prática se mitigou a capacidade de gerar recurso para essas operações. Então é essa atitude radical que fez esse efeito negativo. Então, essa é a solução, deputado, que nós precisamos dar para aquela região que sofre muito com a ausência dessas oportunidades e que deveriam ter, todos nós, os seus representantes para uma discussão franca e madura e aberta, e não um fla-flu entre congela tudo ou destrói tudo. Não é assim. A segunda questão, perdão, deputado, deputado Maldaner. Deputado Maldaner. É justamente essa, o senhor citou, embora não seja Amazônia o caso, o senhor citou a questão da araucária, é mais um exemplo. Se criou uma política sobre o tema da araucária, uma política tão irracional e radical, que o agricultor ou o proprietário de um pequeno sítio, etc., prefere cortar a árvore já no nascedouro da muda do que deixá-la crescer e amanhã ou depois poder manejar o pinhão, enfim, seja lá quais forem as oportunidades para a região. O radicalismo não contribuiu, o xiitismo não contribuiu para a preservação da Amazônia. O que nós estamos sentindo hoje em termos de pressão de atividades ilegais decorre justamente dessa falta de equilíbrio e bom senso. E nós precisamos recolocar essas questões como equilíbrio e bom senso. Nós precisamos dar esse ponto de equilíbrio para que a sociedade possa efetivamente participar disso. E é esse o compromisso que nós temos de fazer e de maneira aberta. Todos estão convidados a participar disso e contribuir, e não vedar o debate como se tem tentado fazer em algumas situações.